O livro do profeta Jeremias conta a história de um homem chamado por Deus para viver e anunciar sua palavra em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Jeremias era um sacerdote que viveu e trabalhou em Jerusalém durante as últimas décadas do reino de Judá. Ele foi chamado por Deus para ser profeta em um tempo de profunda crise espiritual, moral e política. Sua missão não era nada fácil: advertir o povo sobre as consequências de romper a aliança com Deus, através da idolatria, da injustiça e da infidelidade. Jeremias anunciou com muita clareza e coragem que o império da Babilônia seria usado por Deus como um instrumento de juízo. Jerusalém seria destruída, o templo seria queimado e o povo seria levado para o exílio. Tragicamente, tudo o que ele profetizou aconteceu. E Jeremias não apenas anunciou esses eventos, ele os viveu. Ele presenciou o cerco, a queda da cidade e o exílio do seu próprio povo. Mas como esse livro surgiu? No capítulo 36 a gente descobre que, depois de 20 anos pregando em Jerusalém, Deus ordenou que Jeremias reunisse todas as suas mensagens, sermões, poemas, advertências e registrasse tudo por escrito. Jeremias então chamou um escriba chamado Baruque, que escreveu e organizou esse material todo em um grande pergaminho. Além disso, Baruque também reuniu várias histórias sobre a vida do profeta. Por isso, o livro de Jeremias funciona como uma antologia, uma coleção de mensagens, poemas e narrativas, tudo organizado para nos apresentar Jeremias como um mensageiro tanto da justiça quanto da graça de Deus. O livro já começa com o chamado de Jeremias. Deus o escolhe ainda jovem e lhe dá uma dupla missão. Ele seria profeta não só para Israel, mas também para as nações. Suas palavras teriam dois efeitos opostos: arrancar e derrubar, mas também plantar e construir. Ou seja, Jeremias anunciaria o juízo contra o pecado e a infidelidade de Israel, mas também proclamaria a esperança, a restauração e um futuro totalmente renovado. Esse chamado inicial resume perfeitamente todo o livro. A primeira grande parte do livro, que vai dos capítulos 1 ao 24, reúne mensagens proclamadas antes do exílio. A ideia central aqui é bem clara: Israel quebrou a aliança com Deus. O povo abandonou a Torá, adotou a idolatria dos cananeus e construiu santuários pagãos por toda a terra. Jeremias descreve essa idolatria com imagens muito fortes, comparando ao adultério, a prostituição e a infidelidade no casamento. Israel tinha trocado sua lealdade ao Deus vivo por deuses falsos, que não eram nada. Jeremias também denuncia os líderes da nação, os reis, os sacerdotes e os outros profetas. Todos eles haviam se tornado corruptos, e o resultado disso foi devastador. Uma injustiça social sem controle. Os mais vulneráveis da sociedade, menos as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, eram explorados e maltratados, numa violação completa da lei de Deus. Essas acusações chegam ao seu ponto máximo no capítulo 7, no famoso Sermão do Templo. O povo continuava indo ao templo como se tudo estivesse bem, mas, fora de lá, praticava a idolatria mais extrema, chegando a incluir o sacrifício de crianças. Então, Jeremias anuncia uma mensagem muito impopular e chocante. Deus destruiria o seu próprio templo e enviaria um inimigo do norte para julgar Judá. E esse inimigo era a Babilônia. No capítulo 25, acontece uma virada decisiva na história. Israel se recusa a se arrepender. No primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, Deus ordena que Jeremias anuncie que a Babilônia conquistará Israel e as nações vizinhas, levando todos para o exílio por 70 anos. Jeremias descreve a Babilônia como um cálice cheio da ira de Deus, que todas as nações seriam obrigadas a beber. Esse capítulo estabelece o tema central para todo o resto do livro. A próxima seção, dos capítulos 26 a 45, narra os acontecimentos em Judá. Jeremias implora para que o povo se arrependa, mas os líderes continuam rejeitando sua mensagem. Por causa disso, ele é perseguido, humilhado e acusado de traição. Esses capítulos terminam com a destruição de Jerusalém. A cidade é cercada, as muralhas caem, o templo é queimado e o povo é levado ao exílio. Jeremias sofre intensamente com tudo isso e acaba sendo levado à força para o Egito por um grupo de rebeldes israelitas. Mas mesmo em meio a tanto julgamento e destruição, a esperança nunca desaparece. Jeremias também proclama uma mensagem de restauração futura. Ele anuncia que após os 70 anos de exílio, Deus traria o seu povo de volta. Haveria uma nova aliança não escrita em tábuas de pedra, mas no coração das pessoas. Deus perdoaria os pecados e renovaria sua relação com Israel. Essa promessa de esperança, no meio do sofrimento, é uma das mensagens mais poderosas de todo o livro e nos mostra que, mesmo no juízo, a graça e a fidelidade de Deus sempre prevalecem. Essa foi uma visão geral do livro de Jeremias, um profeta que viveu a dor do seu povo, mas nunca deixou de anunciar a verdade e a esperança de Deus. Em meio a tanta escuridão e mensagens de juízo, algo extraordinário começa a surgir no livro de Jeremias.
mensagens de esperança. Lembra da promessa que Moisés fez lá em Deuteronômio? De que mesmo após o exílio, Deus não abandonaria seu povo? Jeremias retoma essa promessa com força total. Ele anuncia que Deus não só traria o povo de volta, mas faria algo ainda mais profundo. Ele renovaria a aliança e transformaria os corações. E aqui vem uma das passagens mais famosas de todo o Antigo Testamento. Jeremias anuncia a nova aliança. Deus diz que escreveria sua lei não mais em tábuas de pedra como no Sinai, mas diretamente no coração do seu povo. Ele prometeu curar a rebelião interna que os levava a pecar, permitindo que eles finalmente o amassem e obedecessem de verdade, de dentro para fora. Além disso, Jeremias profetiza a vinda de um futuro rei messiânico, um descendente de Davi, que traria justiça e salvação. Um dia Israel seria restaurado, e todas as nações do mundo reconheceriam o Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus. Essas promessas mostram que mesmo diante da nossa infidelidade, a fidelidade de Deus sempre prevalece. Depois de falar a Israel, a atenção de Jeremias se volta para as nações vizinhas. Os capítulos 46 a 51 são uma série de poemas anunciando o juízo de Deus contra o Egito, a Filístia, Moabe, Amon, Edom e Damasco. Mas de forma surpreendente, os poemas mais longos e intensos são reservados para a própria Babilônia. Embora Deus tenha usado a Babilônia como seu instrumento para julgar Israel, ele não fecha os olhos para a violência, a idolatria e o orgulho babilônico. Por isso a Babilônia também seria julgada. O livro a descreve como uma continuação da Babel de Gênesis, o símbolo máximo da arrogância humana que se rebela contra Deus. E Jeremias profetiza sua queda completa. O livro então termina com um epílogo, uma história retirada do final do livro de 2 Reis. Jerusalém foi destruída, o templo está em ruínas e o povo está exilado na Babilônia. Parece o fim de tudo, mas aí um pequeno fio de esperança aparece. Jeoaquim, o rei de Judá e herdeiro da linhagem de Davi que estava preso, é libertado pelo novo rei da Babilônia. E não é só isso, ele é convidado a comer à mesa real pelo resto de sua vida. Essa cena final não está aqui por acaso. Ela é um sinal, um piscar de luz no fim do túnel, apontando para o futuro. Deus não abandonou seu povo nem esqueceu suas promessas. A linhagem de Davi, de onde viria o Messias, continuava viva. O livro de Jeremias é, portanto, uma obra de contrastes. É um dos livros mais duros da Bíblia, confrontando o pecado sem rodeios, mas também um dos mais cheios de esperança. Ele nos mostra que o juízo de Deus é real, mas que sua fidelidade e seu amor sempre terão a palavra final. E essa é a grande mensagem que ecoa através dos séculos, desde o profeta Chorão até nós hoje. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar na profundidade deste livro, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais estudos como este. Até a próxima.